Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui a criação de um MACD histograma. A gente vai colocar aqui, vai plotar no gráfico um MACD histograma junto com uma regra de coloração para identificar a força da tendência, né? E eu quero compartilhar com vocês como que a gente vai fazer isso, tá? Então a gente vai fazer essa regra de coloração aqui. Ela vai poder ser aplicada em diversos tempos gráficos aí, né? Mas eu vou fazer aqui como base utilizando o input nos 5 minutos. Então vamos lá, vamos começar plotando aqui o MACD histograma para que a gente possa compreender exatamente como que vai ser feito. Primeira coisa aqui é a gente declarar a variável que a gente vai utilizar para receber o valor do MACD, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa, eu criei uma variável chamada MH, como você está vendo, e ela é uma variável do tipo float. Isso significa que essa variável MH aqui ela vai poder receber números com vírgula. Ela vai armazenar números com vírgula. No caso aqui, ela vai armazenar o valor do MACD histograma. E o valor do MACD histograma é um número com vírgula, certo? Por isso que é do tipo float, né? Então vamos lá. Eu vou pegar a variável MH e eu vou guardar dentro dela o valor da função do MACD. A função do MACD é essa que você está vendo aqui, ó. É só escrever MACD e abrir o parênteses. Aí ele vai te pedir os parâmetros aqui dentro, tá? Aí você pode colocar aqui o valor da média longa, da média curta e do sinal. Vamos lá, vou botar aqui, ó, como exemplo, vamos botar aí 200, 100, vamos botar aí 80, tá? Mas você pode botar o valor que você quiser. Se você tiver aí alguma configuração específica que você gosta mais de utilizar do MACD, é só você colocar aí. Tá? O primeiro parâmetro é a média longa, o segundo é a média curta e o terceiro é o sinal. No caso aqui a gente quer o valor do MACD histograma. E para obter o valor do MACD histograma, a gente precisa colocar aqui, ó, esse símbolo aqui, e dentro a gente coloca o número 1. E aí a gente vai estar obtendo o valor do MACD histograma. Se você colocar aqui dentro, ó, o 0, a gente vai obter o valor do MACD linha. Só que a gente quer o MACD histograma, tá? E aí, vou pular uma linha aqui, vou utilizar a função plot para poder plotar na tela o valor do MACD, certo? Feito isso, a gente tem aqui, ó, já o indicador dentro da variável. E aí eu peguei a variável, coloquei aqui dentro da função plot, e se a gente executar, a gente vai ter o valor aqui, tá? Do MACD, como você está vendo. Essa linha aqui abaixo é o MACD histograma. Só que a gente vai configurar melhor isso aqui, porque só está uma linha aqui, né? Não está bem configurado ainda. Então vamos dar prosseguimento aqui na criação do nosso código. O que a gente vai fazer agora? Se é um MACD histograma, a gente quer que ele seja plotado na forma de um histograma, né? Então a gente precisa aí da função set plot type. Essa aqui, ó. Tá vendo? Aí já abre os parênteses e a gente vai dizer qual o número do plot que a gente quer modificar o tipo de plotagem. Eu quero modificar o plot 1, né? Porque a gente só está utilizando um único plot aqui, né? Então vamos lá, vou botar 1, bota uma vírgula e você vai dizer qual é o tipo. Se você colocar o número 1 aqui, ó, por exemplo, dessa forma aqui, você vai estar pedindo para ele plotar no tipo linha, né? No formato de linha. Já está sendo plotado dessa forma, né? Esse aí é o padrão. Só que o que a gente quer é uma plotagem do tipo histograma. Então a gente precisa colocar 2 aqui, tá? Quando você coloca 2 aqui, ó, você vai estar pedindo para que essa plotagem aqui abaixo seja realizada na forma de histograma. Vamos executar aqui para você ver, ó, tá vendo? Ela foi executada na forma de histograma, tá? Vamos voltar aqui para a criação do nosso código. O que eu quero fazer agora? Eu quero criar uma regra de coloração com base nesse indicador aí que a gente está utilizando. E como que vai ser essa regra de coloração? Eu quero o seguinte. Eu quero uma regra que diga para mim o momento em que o MACD está acima de 0 e ascendente, tá? Então vamos fazer isso aqui. Vamos construir que você vai entender o que eu estou falando aqui. E para fazer isso eu vou precisar utilizar uma estrutura condicional C, tá? É uma estrutura if. É para a gente fazer testes lógicos, para que a gente consiga obter o resultado e assim saber se o que a gente quer está acontecendo, tá? Por exemplo, o que eu quero aqui é que o MACD esteja
acima de 0 e ascendente. Então eu preciso fazer um teste para saber se isso está acontecendo. Então eu coloco aqui, ó, se o MACD estiver acima de 0 e o MACD estiver ascendente, então pinte de verde limão. Por quê? Esse aqui é um verde mais chamativo, né? Que aí a gente vai estar numa tendência de alta com força compradora. O que eu fiz aqui é o seguinte: eu pedi que tanto o gráfico quanto o indicador seja pintado de verde limão quando a gente tiver o MACD acima de 0 e ascendente. Se eu executar, você vai ver que isso vai tá sendo feito aqui, ó, tá vendo? O que a gente tem aqui? MACD acima de 0 e ascendente. Ele pintou de verde limão. Tá vendo aqui, ó? Pintou de verde limão. Agora vamos continuar a nossa regra, né? A gente precisa completar aqui as próximas cores. O que eu quero fazer agora? Eu quero que o MACD seja pintado de verde mais escuro, se caso a tendência estiver perdendo força, ou seja, em outras palavras, se o MACD estiver descendente. Aí eu quero aqui uma pintura em verde mais escuro. Como que eu vou escrever isso aqui no código? É simples, ó. Você vai colocar da seguinte forma: se o MACD, no caso aqui que a gente guardou dentro da variável MH, né? Se estiver acima de 0 e estiver caindo, estiver descendente, então pinte com um verde mais escuro. Eu vou utilizar aqui a cor CL verde. Você pode encontrar as cores aqui, ó. Você pega aqui, ó, na aba lateral, você vai ter aqui coloração, ó, constantes, coloração. Tem todas as cores aqui, ó, tá vendo? Todas as cores aqui para você poder utilizar. Eu pedi para que o gráfico e o indicador sejam pintados de um verde mais escuro quando a gente tiver o MACD acima de 0 mais descendente, tá? Então se eu executar, você vai ver que ele vai pintar aqui, ó, com verde mais escuro. Tá vendo? A gente completou aqui essa parte do MACD histograma, tá? Então MACD histograma acima de 0 e ascendente, verde limão. MACD histograma acima de 0 e descendente, verde mais escuro, tá? E agora a gente precisa fazer então a regra de coloração para o lado da venda, né? E é simples também, não é difícil não. A gente vai fazer o seguinte, ó: se o MACD estiver abaixo de 0, então a gente está num cenário de venda, né? Ele está abaixo de 0 e ele estiver, vamos botar aí, caindo. Se estiver caindo, ele está abaixo de 0 e está caindo, então a gente está com força vendedora. A gente está aí com a força vendedora, então eu quero que ele pinte aí de vermelho mais chamativo, tá? Mais chamativo. Quando eu executar, você vai ver que ele vai pintar agora na parte da venda. Olha só, todas as vezes que a gente tiver agora o MACD abaixo de 0 e descendente, a gente está com esse vermelho aqui, ó, um vermelho mais forte, mais chamativo. Tá pintando aqui. Agora a gente precisa completar a regra, né? O que a gente precisa? Se caso o MACD estiver abaixo de 0, sinalizando tendência de baixa, mas estiver perdendo força, subindo, então eu quero que ele pinte aqui com um vermelho um pouco mais apagado, né? A gente pode utilizar aí essa cor aqui, ó. Vou pegar aqui, a gente pode utilizar essa cor aqui, ó, CL marrom. Tá vendo aqui? Então vamos lá, vamos construir a regra aqui, dando continuidade, ó. Se o MACD estiver abaixo de 0 e ele estiver subindo, então pinte dessa cor aqui, ó, CL marrom. Vou jogá-la aqui, ó. Tá vendo? Aí quando eu executar, a gente vai ter a nossa regra de coloração completa. Como você tá vendo aqui, ó. A gente completou a nossa regra de coloração com o MACD. É simples, né? É simples de fazer, é uma regra bem interessante que ajuda bastante aqui na leitura visual, e a gente pode configurar ela da melhor forma, né? Aí porque você pode configurar média longa, média curta, da melhor forma que se encaixe no gráfico. O interessante é que ela vai sinalizar para você a tendência de alta, a tendência de baixa e também a força dessa tendência, né? De cada tendência, tá? Por exemplo aqui, ó, você vê aqui sinalizando
a força da tendência de alta. Ele vai lá sinalizando com verde-limão. Tá perdendo força, o verde vai ficando apagado e aí ele já entra aqui com a coloração da venda, né? E aí quando a venda vai perdendo força, ele apaga a coloração, vai ter uma coloração um pouco mais apagada, um vermelho mais apagado, até que a força entre novamente. Tudo isso com base no MACD histograma, tá? E o código é esse aqui, tá? Essa primeira parte aqui, ó, a gente construiu a regra de coloração na parte da compra. E nessa segunda parte aqui a gente construiu a regra de coloração na parte da venda. Aqui a gente fez a plotagem do indicador. E aqui a gente obteve o valor do indicador, tá certo? Receba as diversas estratégias do canal. São dezenas de códigos abertos para que você possa usar à vontade no seu Profit Chart. Matricule-se hoje e receba, além dos diversos setups, um treinamento completo ensinando o passo a passo da criação de estratégias no editor do Profit Chart. E o melhor de tudo, ao fazer a matrícula, você recebe acesso ao nosso grupo de suporte, onde compartilhamos diversos códigos e criamos várias estratégias com base nas suas mensagens. Está precisando programar um setup e não sabe como? Através do nosso serviço de suporte, nós fazemos a criação do código para você. Matricule-se hoje e acesse tudo isso hoje mesmo. Compartilhamos os setups com códigos 100% abertos. Você poderá ir solicitando uma infinidade de códigos ao longo dos 2 meses de suporte. Você vai aprender a partir do zero como montar diversos sistemas de trade e obter estatísticas para descobrir estratégias vencedoras. Um treinamento feito para ensinar os traders a serem além de investidores comuns, desenvolvedores de novas estratégias para a bolsa de valores.